Todos os eventos que estou prestes a estabelecer nessa listagem são precisos e podem ser verificados pelo licitante vencedor com as cópias dos registros hospitalares e declarações juramentadas que estou incluindo como parte da venda do gabinete. Em setembro de 2001, participei de uma venda de imóveis em Portland, Oregon. Os itens liquidados nesta venda eram do espólio de uma mulher que faleceu aos 103 anos. Uma neta da mulher me disse que sua avó nasceu na Polônia, onde ela cresceu, casou, constituiu família e viveu até ser enviada para um campo de concentração nazista durante a Segunda Guerra Mundial. Ela foi o único membro de sua família que sobreviveu ao acampamento. Seus pais, irmãos, uma irmã, marido e 2 filhos e uma filha foram todos mortos. Ela sobreviveu ao campo fugindo com alguns outros prisioneiros e de alguma forma indo para a Espanha, onde viveu até o fim da guerra. Disseram-me que ela adquiriu o pequeno armário de vinhos listado aqui, na Espanha, e foi um dos 3 itens que ela trouxe consigo quando emigrou para os Estados Unidos. Comprei o armário para vinhos, junto com a caixa de costura e alguns outros móveis na venda da propriedade. Após a venda, fui abordado pela neta da mulher que disse: "Vejo que você pegou a caixa Dybbuk." Ela estava se referindo ao armário de vinhos. Perguntei a ela o que era uma caixa Dybbuk e ela me disse que, quando era criança, sua avó sempre guardava o armário de vinho em sua sala de costura. Estava sempre fechado e colocado em um lugar fora de alcance. Sua avó sempre a chamava de caixa Dybbuk. Quando a menina perguntou à avó o que havia dentro, a avó cuspiu 3 vezes entre os dedos e disse: "Um Dybbuk e Kesselin." A avó passou a dizer à menina que a adega nunca, jamais deveria ser aberta. A neta me contou que a avó havia pedido que a caixa fosse enterrada junto a ela. No entanto, como tal pedido era contrário às regras de um enterro judeu ortodoxo, o pedido da avó não foi atendido. Perguntei à neta o que eram Dybbuk e Kesselin, mas ela não sabia. Perguntei se ela gostaria de abri-lo comigo. Ela não queria abri-lo, pois sua avó havia sido muito enfática e séria ao instruí-la a não fazê-lo. Independentemente do motivo, ela queria honrar o pedido de sua avó. Por fim, acabei oferecendo para ela ficar o que me pareceu uma lembrança sentimental. A essa altura, ela insistiu muito e disse: Não, você comprou." Expliquei que não queria meu dinheiro de volta e que me sentiria melhor fazendo o que considerava um ato de bondade. Ela então ficou um pouco chateada. Olhando para trás agora, a maneira como ela ficou chateada era simplesmente estranha. Ela levantou a voz para mim e disse: "Você comprou. Você fez um acordo." Quando tentei falar, ela gritou: "Não queremos." Ela começou a chorar, me pediu para sair e rapidamente se afastou. Escrevi todo o episódio para o estresse e a dor que ela deve ter experimentado. Peguei minhas compras e saí educadamente. Na época em que comprei o armário, eu tinha uma pequena empresa de retoque de imóveis. Levei o armário para minha loja e coloquei-o na oficina do meu porão, onde pretendia reformá-la e dar de presente à minha mãe. Eu não pensei mais nada sobre isso. Abri minha loja e fui fazer algumas compras. Deixei a jovem que fazia as vendas para mim no comando. Após cerca de meia hora, recebi uma ligação no meu celular. A ligação era da minha vendedora.
Ela estava absolutamente histérica e gritando que alguém estava em minha oficina quebrando o vidro e xingando. Além disso, a intrusa havia trancado os portões de segurança de ferro e a saída de emergência, e ela não conseguia sair. Quando disse a ela para chamar a polícia, a bateria do meu celular acabou. Atingi a velocidade de 100 quilômetros, voltando para a loja. Quando cheguei, encontrei os portões trancados. Entrei e encontrei minha funcionária no chão em um canto do meu escritório, soluçando histericamente. Corri para o porão e desci as escadas. Ao pé da escada, fui atingido por um cheiro forte e inconfundível de urina de gato. Nunca houve animais mantidos ou encontrados em minha loja. As luzes não funcionavam. Conforme investiguei, descobri que o motivo pelo qual as luzes não funcionavam também explicava os sons de vidro quebrando. Todas as lâmpadas do porão estavam quebradas. Todas as 9 lâmpadas incandescentes foram quebradas em seus soquetes. E 10 lâmpadas fluorescentes de 1 metro estavam quebradas no chão. Eu não encontrei o intruso. No entanto, devo acrescentar também que havia apenas uma entrada para o porão. Teria sido impossível alguém sair sem me encontrar de frente. Voltei para falar com a minha vendedora, mas ela havia ido embora. Ela nunca mais voltou a trabalhar. Ela se recusa a discutir o incidente até hoje. Nunca pensei em relacionar os acontecimentos daquele dia com algo que tivesse a ver com o gabinete. Então, as coisas pioraram. Como já indiquei, havia decidido dar o armário para minha mãe como presente de aniversário. Cerca de 2 semanas depois de fazer a compra, decidi começar a retocá-lo. Fiquei surpreso ao descobrir que o gabinete tem um pequeno mecanismo único. Ao abrir uma das portas, o mecanismo fez com que a porta oposta e a pequena gaveta embaixo se abram ao mesmo tempo. É muito bem feito. Dentro do armário, encontrei os seguintes itens: 1 centavo americano de 1928, 1 centavo americano de 1925, uma pequena mecha de cabelo loiro presa com barbante, uma pequena mecha de cabelo preto também preso com barbante, uma pequena estátua de granito gravada e dourada com letras hebraicas. Disseram-me que as letras formavam a palavra Shalom. Um botão de rosa seco, uma taça de vinho dourada, um castiçal de ferro fundido preto, muito estranho, com pernas de polvo. Guardei todos os itens em uma caixa com a intenção de devolvê-los à propriedade. A família recusou os itens, então eles serão incluídos nesta venda do armário. Depois de abrir o armário, decidi não repintá-lo. Limpei e esfreguei um pouco de óleo de limão. Foi nessa época que notei que havia uma inscrição em hebraico esculpida na parte de trás do armário. Não faço ideia do que diz, ou se é significativo. Incluí uma foto dessa inscrição abaixo, no aniversário de minha mãe, 28 de outubro de 2001. Minha mãe me ligou para dizer que iria viajar com minha irmã por 3 dias e adiamos a comemoração de seu aniversário juntos até que ela voltasse. Em 31 de outubro de 2001, minha mãe veio à minha loja. Íamos almoçar juntos, mas antes de sairmos, dei a ela o armário de vinhos. Ela pareceu gostar. Enquanto ela o examinava, fui dar um telefonema. Quando voltei para ver o que estava acontecendo, encontrei minha mãe sentada em uma cadeira ao lado do armário. Seu rosto não tinha expressão, mas as lágrimas escorriam por suas bochechas. Não importa o quanto eu tentasse fazê-la responder, ela não o faria. Ela não pode. Acontece que minha mãe sofreu um derrame.
Ela foi levada ao hospital de ambulância. Ela acabou sofrendo paralisia parcial e perdendo a capacidade de falar e formar palavras. Mais tarde, ela recuperou a capacidade de falar. Ela podia entender as coisas que lhe eram ditas e responder apontando para as letras do alfabeto para soletrar as palavras que queria dizer. Quando perguntei no dia seguinte como ela estava, ela chorou e soletrou as palavras. Sem presente. Garanti a ela que havia lhe dado um presente de aniversário, pensando que ela não se lembrava. Mas ela, ainda mais chateada, soletrou as palavras. Ódio, presente. Eu ri e disse a ela para não se preocupar. Disse-lhe que sentia muito por ela não ter gostado do armário e que lhe daria qualquer outra coisa que ela quisesse, se ela prometesse ficar boa logo. Ainda assim, não associei nada ao que aconteceu com o gabinete em si, ou qualquer coisa paranormal. Francamente, acho que nunca usei o termo paranormal até o mês passado. Vou tentar resumir agora. Deu o armário para minha irmã. Ela guardou por uma semana, depois devolveu. Ela reclamou que não conseguia fechar as portas e que elas ficavam abertas. Não há molas no mecanismo da porta e nunca descobri como essas portas se abrem. Dei para meu irmão e sua esposa, que guardaram por 3 dias e depois me devolveram. Meu irmão disse que cheirava flores de jasmim, enquanto sua esposa insistia que exalava um odor de urina de gato. Eu dei para minha namorada, que me pediu para vender depois de apenas 2 dias. Vendi no mesmo dia para um simpático casal de meia idade. 3 dias depois, quando vim abrir a loja naquele dia, encontrei o armário na porta da frente com uma carta que dizia: "Isto está sinistro demais." Eu não tinha ideia do que isso significava. Enfim, acabei levando para casa. Então, as coisas ficaram ainda piores. Desde o dia que eu trouxe para casa, comecei a ter um estranho pesadelo recorrente. Toda vez que tenho um sonho horrível, é mais ou menos assim. Me vejo caminhando com um amigo, geralmente alguém que conheço bem e em quem eu confio. Em algum momento do sonho, me vejo olhando nos olhos da pessoa com quem estou. É então que percebo que há algo diferente, algo maligno olhando para mim. Neste ponto do meu sonho, a pessoa com quem estou se transforma no que só pode ser descrito como a bruxa mais horrível e demoníaca que eu já vi. Essa bruxa procede então para me espancar até me deixar em carne viva. Acordei várias vezes para encontrar hematomas e marcas em mim, onde havia sido atingido pela velha durante a noite anterior. Ainda assim, nunca associei os pesadelos ao gabinete. Nem acho que faria sentido naquela época. Cerca de um mês atrás, no entanto, minha irmã, meu irmão e sua esposa vieram à minha casa e passaram a noite. Na manhã seguinte, durante o café da manhã, minha irmã reclamou que teve um pesadelo horrível. Ela disse que se lembrava de ter tido isso algumas vezes antes e passou a descrever o seu pesadelo exatamente nos mínimos detalhes. Meu irmão e sua esposa congelaram enquanto ouviam, e então disseram que ambos tiveram exatamente os mesmos sonhos durante a noite também. O cabelo estava em pé na parte de trás do meu pescoço e ainda está. Enquanto conversávamos, ficou claro que o denominador comum era que cada um de nós tinha um pesadelo durante os tempos em que o gabinete estava em nossas respectivas casas. Liguei para minha namorada e perguntei se ela se lembrava de ter tido pesadelos recorrentes. Ela descreveu o mesmo pesadelo, a mesma bruxa, tudo. Quando perguntei se ela se lembrava da data em que teve o pesadelo, ela disse que não. Então, perguntei se por acaso foi na noite anterior
que ela me devolveu o armário. Ela disse sim. E como você sabe disso? Agora então, desde a minha discussão familiar, parece que o inferno está começando. Uma semana depois, comecei a ver o que só posso descrever como coisas sombrias em minha visão periférica. Na verdade, vários visitantes da minha casa alegaram ter visto essas coisas sombrias. Coloquei o armário em uma unidade de armazenamento externa e fui acordado quando o alarme de fumaça da unidade disparou no meio da noite. Quando fui ver o que estava queimando, abri a porta e não vi fumaça. No entanto, fui atingido pelo cheiro de urina de gato. Quando voltei para dentro, o cheiro estava lá na minha casa. Eu não tenho gato. Eu nunca tive. Voltei para fora e peguei o armário. Eu trouxe de volta para dentro e tentei pesquisar na internet. Enquanto navegava na internet, adormeci e mais uma vez tive o mesmo maldito pesadelo. Eu destruiria essa coisa em um segundo, exceto que realmente não tenho nenhuma compreensão do que posso ou não estar lidando. Tenho medo, e realmente quero dizer medo de que, se eu destruir o armário, o que quer que pareça ter vindo com o armário pode ficar aqui comigo. Disseram-me que há pessoas que compram no eBay, que entendem esses tipos de coisas e procuram especificamente esses tipos de itens. Se você é uma dessas pessoas, por favor, compre este armário e faça o que quiser com uma coisa como esta. Me ajude. Você pode ver que não tenho preço de reserva ou lance mínimo. Se eu puder facilitar as coisas, me avise e farei de tudo dentro de minhas habilidades. Mais uma nota. No mesmo dia em que minha mãe teve um derrame, o aluguel da minha loja foi sumariamente rescindido sem justa causa. Aqui vão as medidas do armário. 12,5 por 7,5. Todos os itens que encontrei originalmente dentro do armário estão incluídos na venda e serão entregues com o armário. Em junho de 2003, às 12h15, eu adicionei as seguintes informações. Não há como responder todos os e-mails que recebi desde que coloquei isso online. Vou tentar agora atualizar e responder às perguntas mais comuns que tenho recebido. Não sou religioso. Não desejo ter ou participar de nenhum tipo de exorcismo, estudo de caso ou sessão de fotos em minha casa. Não venderei nenhuma das peças individuais que foram originalmente encontradas separadas das outras peças e do armário. Não falo hebraico, nem sei o que significa a palavra Kesselim. Não sei se é uma palavra, não sei nem o que significa, só sei que é uma palavra hebraica, eu acho. No final do leilão, decidi aproveitar a oportunidade para falar com o licitante vencedor por 2 motivos. Para garantir que o licitante vencedor seja um adulto sério que empregou algumas habilidades de raciocínio válidas ao fazer a decisão de aceitar o que quer que seja. Eu não vou julgar. Faça o que quiser ou precisar após a venda. Para oferecer detalhes completos dos eventos que ocorreram, depois de ter cumprido essas responsabilidades e mediante pagamento, farei com que o gabinete e seu conteúdo sejam entregues por US Mail, FedEx ou UPS ao licitante vencedor. Nesse ponto, não terei mais envolvimento com o assunto de nenhuma maneira, formato, forma ou período. Para todos vocês que se ofereceram para orar, posso não ser religioso, mas certamente estou aberto a possibilidades. Não importa qual seja a sua religião. Obrigado. 14 de junho de 2003. Aqui está outra atualização
para todos que seguem essa listagem. Não, eu não vou contornar ou fazer negócios fora do eBay, mesmo por mais dinheiro do que o preço final do leilão. Se você quiser ganhar um leilão e ter o dinheiro que alguns de vocês estão oferecendo, não deve haver nenhuma razão para que você não possa simplesmente fazer seu lance de maneira aberta e honesta. Tenho certeza que você pode entender porque eu poderia estar desconfiado. Para aqueles que querem saber se ainda estou experimentando algo fora do comum, pensei que tudo estava indo bem até que cheguei em casa na sexta-feira, 13 de junho, e descobri que os peixes do meu aquário de água doce, todos os 10, estavam mortos. Ainda estou esperando que tudo isso seja coincidência.